Meus queridos e amados irmãos, boa noite. Queremos nesse momento saudá-los com a bendita paz de Cristo, aquele que é a nossa esperança no mundo em caos. Nesse momento nós cultuaremos ao Senhor de uma forma totalmente diferente, onde nós estamos aqui e os irmãos em casa, e nesse dia separamos um tempo para edificarmos as nossas vidas, e nada melhor do que a adoração, lugar onde Deus habita. Nós queremos nesse momento, para a glória de Deus, convidá-lo a que você em casa abra sua Bíblia comigo no texto dos Salmos 112. Estamos vivendo dias maus, dias onde nós perguntamos, onde nós oramos, ansiamos pela visitação de Deus, e nós nessa noite queremos que nessa liturgia nós comecemos com os Salmos 112, e o texto bíblico assim nos diz: Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas, ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e presta, ele defenderá a sua causa de juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme e confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres. A sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. O texto inicia dizendo: Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Nesse momento nós teremos uma oração de invocação, que nós clamaremos ao Senhor por nossas vidas, para que Deus nos direcione e tudo que viermos a fazer nesse dia, aqui nesse momento, promova a glória de Deus. Senhor, nós enaltecemos o Teu nome nesse momento. Ó Deus, invocamos aquele que está nos céus. Esse momento, ó Deus, onde a igreja do Senhor se reúne, ó Deus, para a adoração. A Tua palavra diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em Meu nome, ali estarei eu no meio de vós. Nesse momento, ó Deus, quando o povo do Senhor está, ó Deus, um distante do outro, fisicamente, Senhor, mas queremos, ó Deus, que nós, ó Deus, estamos unidos pelo vínculo, ó Deus, pelo agir do Espírito. Nós temos, ó Deus, uma união eterna e inseparável, ó Deus, com Cristo Jesus. Nós somos um em Cristo Jesus. Por isso, nesse momento, nós pedimos que o Senhor, ó Deus, seja glorificado em todo lugar, que os filhos do Senhor estiverem, ó Deus, invocando o Teu nome nesse momento. Abençoa o lado do meu irmão, ó Deus, o lado do Teu servo, da Tua serva, essa pessoa que nos, ó Deus, nesse momento, conosco, ó Deus, invoca o Senhor. Elevamos os nossos olhos para o Senhor e estamos certos que de Ti virá o nosso socorro. Esperamos, ó Deus, pela Tua misericórdia e clamamos nesse momento, ó Deus, para que o Senhor visite a nossa nação, para que o Senhor visite, ó Deus, as nações, para que o Senhor visite o mundo, para que o Senhor venha sarar, ó Deus, essa terra ferida. Deus, nós colocamos tudo diante do Senhor e fazemos isso, Deus, com temor e tremor, no nome de Jesus. Amém.
Meus queridos, nós vamos cantar nesse momento o hino de número 19. Hino 19. Rei sublime, ó Rei sublime, majestade e glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor, os hinos de vitória, dos que de ti recebem todo bem. Abriremos a palavra do Senhor no texto de 1 João, capítulo 1. Nós também temos necessidades, e falamos isso com relação ao ato de confessarmos a Deus os nossos pecados. Nós somos pecadores. 1 João capítulo 1, de 5 a 10, diz assim a palavra de Deus. Você que está conosco, nos ouvindo nessa noite, você pode abrir a sua Bíblia aí, 1 João capítulo 1, de 5 a 10, e assim diz a palavra de Deus. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que não temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazendo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Nesse momento nós mais uma vez convidamos a igreja para que a mesma se coloque diante de Deus e confesse a Deus os seus pecados. O pecado explica o que está acontecendo em todas as nações, em todo o mundo. O pecado é esse inimigo voraz, terrível,
que tem, de fato, corrompido o mundo. E hoje nós, por conta do ato pecaminoso, lá de Adão, lá no Éden, todas as nações sofrem as consequências. Nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus. Nessa noite, nós convidamos você a confessar a Deus os seus pecados. João disse: confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Concordemos com Deus, à luz da sua palavra, que nós somos pecadores. Nesse momento nós convidamos você a tocar a sua fronte e orar ao Senhor, confessando-lhe a sua necessidade de santificação, a sua necessidade de purificação. A tua palavra diz, ó Deus, se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Essa noite, ó Deus, nós clamamos para que o Senhor venha nos perdoar. Temos falhado, temos errado o alvo, temos transgredido a tua lei, Deus, por pensamento, por atos, ó Deus, e por omissão também. Senhor, e nessa noite nós queremos colocar nossas mazelas, as nossas iniquidades diante do Senhor. Ó Deus, como o salmista Davi diz, ó Deus, ó Deus, tem compaixão, se compadece de mim, Senhor, segundo a sua muita misericórdia. Deus, nessa noite nós oramos por isso. Nós clamamos para que o Senhor, ó Pai dos altos céus, venha ouvir a oração do seu povo, venha nos purificar, nos, ó Deus, limpar todos os nossos pecados, Pai, até mesmo, Pai, das faltas ocultas, que nós muitas vezes nem sabemos, que são pecados que entristecem, ó Deus do Senhor. Pai, tem misericórdia do seu povo. Tenha misericórdia da sua igreja, dos irmãos, dos seus lares, das famílias, da aliança. Pai, nessa noite nós te pedimos graça, nós pedimos uma visitação, ó Deus, do teu Espírito, desperta dentro do alto, para que, Deus, nossas vidas sejam tocadas, transformadas pelo Senhor, ó Deus, e pela sua presença. Ó Deus, o Senhor é o Deus presente, Deus que nos santifica, Deus que nos quebranta e nos restaura. Nesse momento, Pai, nós oramos. Ó Pai, também te agradecemos, porque o Senhor nos perdoa. O Senhor, Deus, é Deus do perdão, contigo está o perdão. E o Senhor é aquele que redime Israel dos seus pecados. No Senhor temos, ó Deus, colocado a nossa esperança. Por isso, Pai, nesse momento nós clamamos como igreja, confessando, ó Deus, a Ti os nossos pecados, mas também, ó Deus, oramos Te agradecendo, porque nós, ó Deus, temos entendido que o Senhor nos perdoa e nós temos paz com o Senhor. Ó Deus, como é maravilhoso desfrutar dessa paz em meio, ó Deus, a esse tumulto, essa pandemia. É bom, ó Deus, estar em paz com o Senhor. Por isso, Deus, nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, vamos cantar nesse momento o hino 148. O nosso dia está encerrando. Dia que o Senhor fez para o louvor da sua glória. Agradeça a Deus pela sua família. Agradeça a Deus pelo seu casamento, pela sua casa, pela sua provisão.
ofereceremos ao Senhor cânticos espirituais, cânticos ao Deus diurno. Mas nesse momento, você de casa pode ler conosco o Salmo 150. O texto diz que, aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes, todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Querido, mesmo em casa, louve ao Senhor essa noite conosco. Que o Senhor seja adorado nesse momento. Para o louvor da sua glória, nós convidamos o nosso irmão Ricardo. Ele estará nesse primeiro momento cantando 2 cânticos de louvores ao Senhor, 2 louvores ao Senhor, e em seguida nós estaremos caminhando para a exposição bíblica. Deus abençoe sua vida. Coloque sua vida diante do Senhor. Declare nessa noite: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Quantas vezes nós cantamos esse cântico aqui na igreja? Quarta, domingo pela manhã, domingo à noite. E hoje, de uma forma diferente, nós podemos exaltar o nome daquele que é grande dos nossos lares. Nesse momento nós adoramos ao Senhor, nós nos curvamos diante daquele que é grande. É o Senhor e motivo de louvor. Na cidade do nosso Deus, o Santo. A alegria de
grande é o Senhor e muito grande na cidade do nosso Deus, seu santo nome. A alegria de toda a é o Senhor em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o leão. Por isso, diante dele nos adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Em tuas mãos eu sou pó, nenhum valor, barro sou. Sou eu a queixar as mãos.
Aleluia. Como é bom louvar o Senhor, como é bom exaltar o nome do Deus que criou todas as coisas, Deus que sustenta as nossas vidas. Nessa tarde, queridos, nós, culto vespertino, queremos colocar diante de Deus essa noite as nossas vidas. Eu queria convidá-los para que abram suas Bíblias em Neemias, no livro de Neemias, capítulo 1, de 1 a 11. Assim diz a palavra de Deus. As palavras de Neemias, filho de Acanias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires a oração do teu servo que hoje faço à tua presença, de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da tua palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredires, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprires, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o povo que resgataste com grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam em entender o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe vencer perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Convido você, mais uma vez, esta noite, ora do Senhor, nós vamos orar para que Deus fale aos nossos corações. Oh Deus, a palavra do Senhor está aberta nesse dia, nesse momento, nessa ocasião, nesse tempo tão difícil que o nosso país e as nações têm enfrentado. Pai, nós pedimos nesse momento a iluminação do Teu Espírito, para que a palavra do Senhor nos oriente, para que a palavra do Senhor nos edifique, para que a palavra do Senhor nos encoraje, para que a palavra do Senhor nos mova, Deus, a Tua presença. Ó Deus, nessa noite nós colocamos diante de
nossas vidas, colocamos a igreja, as famílias da igreja, que os nossos corações estejam como terra fértil diante da tua presença, meu Pai. Nós oramos, ó Deus, no nome de Jesus, e esperamos pela tua presença, pelo teu consolo, esperamos pela tua graça, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, o escritor, pastor e professor do Andrediano, Felipe Fontes, ele essa semana soltou uma frase no seu Instagram que muito me chamou a atenção. A frase é a seguinte: uma coisa boa de ser cristão é poder estar confuso e em paz ao mesmo tempo. Quando Deus absoluto e pessoal é o seu ponto de referência, você nem precisa entender tudo. Lembrar-se de quem Ele é e onde Ele está é suficiente. O nome disso é paz que excede o entendimento. Meu amado irmão, você que nessa noite nos ouve, família que nos ouve, nós cremos no Deus único e verdadeiro. Ele é o nosso referencial em meio a toda essa pandemia. Soberano, nós cremos em Deus e isso faz toda a diferença. Essa noite eu gostaria de compartilhar com a igreja esse texto de Neemias, no capítulo 1. Talvez você esteja perguntando, pastor, por que esse texto? Porque esse texto, ele é um relato de uma ação, de uma pessoa que, usada por Deus, movida por Deus, se levanta em meio a uma crise. Deus está tocando no coração de um homem em meio a uma crise que o seu país, muito longe, enfrentava. O escritor J.I. Packer, quando ele comenta esse texto, o livro de Neemias, ele diz que a história contada por Neemias é fascinante. Nós temos em nossas mãos nesta noite um escrito, um livro muito antigo, aproximadamente de 430 a 400 anos antes de Cristo. E esse livro ele foi escrito com o propósito de encorajar aqueles que estavam voltando do exílio, aquelas pessoas sem esperança. Esse livro mostra para nós sobre o Deus soberano, Deus todo-poderoso, Deus que governa todas as coisas, esse Deus que age soberanamente por meio de agentes, por pessoas, por servos, esse Deus que chama pessoas, nesse caso Neemias, para realizar o seu propósito redentor na história. Nós temos no livro de Neemias a seguinte estrutura: do capítulo 1 a 6, o livro trata da reconstrução dos muros de Jerusalém. Do capítulo 8 a 10, nós temos a renovação da adoração em Jerusalém. De capítulo 11 a 12, nós temos no livro o repovoamento da cidade. E no capítulo 13, o autor nos mostra o reavivamento da renovação de Jerusalém. Neemias, no livro, ele tem um propósito, um motivo maior. O motivo é doxológico. Ele quer adorar a Deus. Não é de forma nenhuma o seu motivo vanglória. Ele não quer ser conhecido, ele não quer que o seu nome seja afamado. Na realidade, Neemias, quando ele escreve esse livro, ele quer glorificar a Deus, adorar a Deus, mostrar a história de Deus, como Deus governa todas as coisas. Meu amado, essa noite, diante desse livro, esse texto lido aqui, o livro de Neemias,
Eu queria pensar com a igreja o tema: quando a crise mostra a sua face. Nós estamos nesse momento. Quando a crise mostra a sua face. Realmente, o que as pessoas fazem diante da crise? Se escondem, as pessoas tendem a se tornar mais individualistas, as pessoas tendem mais a olhar para si. Mas à luz desse texto, eu queria trazer algumas breves reflexões, lições, aplicações para toda a igreja do Senhor. E quando a crise mostra a sua face, o que nós aprendemos com o texto de Neemias? Nós aprendemos, em primeiro lugar, importar com as pessoas é a nossa missão. Você se importa? O versículo primeiro começa então a mostrar para nós as palavras de Neemias, filho de Hacalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã. Neemias, o nome Neemias, o Senhor é consolo. Não sabemos muito porque ele recebe esse nome, mas certamente o nome tinha uma grande importância no contexto oriental. Ou é um relato de algo vivenciado pelos pais, o nome expressava isso, ou algum tipo de esperança depositada naquela criança que estaria nascendo. Mas por certo o texto diz que o nome, Neemias, e distingue dizendo que ele é filho de Hacalias. Mas por certo, como nós vamos ver em todo o livro, o Senhor é consolo. Deus levanta Neemias para ser um líder consolador, um líder usado por Deus num momento difícil. E ele então situa para nós quando foi o período histórico do seu relato. Diz que foi no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã. Nós temos aqui ele colocando para nós Quisleu, aproximadamente aí os meses de novembro a dezembro do ano 446 a.C. E é interessante, ele diz que no 20º ano, aqui nós temos o 20º ano do reinado de Artaxerxes I. E ele está, na realidade, se vocês observarem em casa, Neemias está na cidade de Suzã. E ali era a residência de inverno dos reis da Pérsia. É nesse contexto que Neemias se encontra. E a palavra de Deus diz que ele era o copeiro do rei. Aquele homem que, de certa forma, tinha um papel muito importante no reinado de Artaxerxes. Era aquele homem que experimentava o vinho para ver se o vinho não tinha nenhum tipo de veneno. Era um homem da fidelidade, um homem que expressava isso, de um caráter firme, de um homem que totalmente competente para a área que ele desempenhava. O rei, de fato, confiava muito em Neemias. É nesse contexto. Neemias está perto do rei, ele está nesse contexto de uma proximidade com o rei Artaxerxes. E o texto diz para nós então que é nesse período que algumas pessoas que estiveram no Judá vêm a Neemias. O texto do versículo 2 diz: veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Curiosamente aqui o texto coloca para nós que ele faz uma pergunta. E essa pergunta aqui no texto, ela não é aleatória, ou certo, é a partir dessa pergunta que nasce toda a restauração de
Jerusalém, dos muros, das portas, daquele povo, onde Neemias encoraja aquele povo. É nessa pergunta, é a partir dessa pergunta que coisas maravilhosas começam então a acontecer. E essa pergunta, ela é muito importante aqui. E quando ele faz, diz o texto que disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio, se lá acham, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Meu querido, Neemias se importava com o povo de Deus. Por isso que ele perguntou: como é que eles estão? Como está Jerusalém? Por certo, Neemias sabia muita coisa só de ouvir falar. E Neemias, então, quando esses servos do Senhor chegam de Jerusalém, eles relatam o que estava e como estava a condição de Jerusalém. É interessante nós destacarmos aqui os termos grande miséria e desprezo. Era essa a situação de Jerusalém. E o interessante é que quando ele ouve isso, ele se importa. Ele pergunta. Isso é importante para Neemias. Você que está nos ouvindo, você se importa com o que está acontecendo com o Brasil? Você se importa com o que está acontecendo com a igreja? Você tem sentido falta da igreja? Você tem sentido falta dos seus irmãos? Você tem sentido falta da igreja local? Você está olhando para a nação e está vendo essa nação sendo tomada por essa pandemia como outras nações foram tomadas? Você tem perguntado às pessoas como elas estão? Ou você é uma pessoa diferente? Ou você é uma pessoa do coração duro? Ou está num contexto melhor? Não olha para o outro? Não olha para o que está acontecendo na casa ao lado, com as famílias ao lado? Meu querido, irmãos, queridos irmãos, quando a crise mostra a sua face, nós aprendemos com Neemias que importar com as pessoas é a nossa missão. Ele pergunta por gente. Em primeiro lugar, pergunta por que e como aquelas pessoas estavam. E diz a palavra de Deus que os muros também estavam derribados, as portas queimadas. Aqui é o contexto ainda da, irmãos, destruição feita por Nabucodonosor. Nenhuma mudança, nada, muitos anos, os muros caídos, derribados, as portas queimadas, o cenário de miséria, o cenário de desprezo, daquela que fora a cidade visitada por Deus, cidade onde a Shekinah de Deus descia, agora está desprezada. É interessante que isso é muito para Neemias. E ele faz a pergunta: como eles estão? Meus amados irmãos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento mostram que Deus se importa. E os seus servos se importavam. Moisés se importava. Elias se importava. Eliseu se importava com o que acontecia em sua volta. Os profetas, maiores e menores, os apóstolos, os discípulos de Jesus, a igreja primitiva se importava com o que acontecia. Quando a crise bate à nossa porta, quando ela mostra a sua face, nós aprendemos em primeiro lugar que devemos nos importar. Essa é a nossa missão. A
aquele que foi regenerado por Deus, aquele que é servo do Senhor, aquele que está em comunhão com Deus, deve se importar com o que está à sua volta, mesmo estando num momento de conforto. Eu queria que você destacasse isso em primeiro lugar nessa noite no texto. Em segundo lugar, quando a crise mostra a sua face, nós aprendemos com esse texto que, em segundo lugar, que a indiferença de muitos não deve roubar de nós a compaixão. O versículo 4 diz: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Vejam que quando ele ouviu o relato dessas palavras, das notícias do estado das pessoas de Jerusalém, do estado da cidade de Jerusalém, diz a palavra de Deus que imediatamente ele se assenta e começa a chorar. Diz o texto: tendo eu ouvido essas palavras, assentei e chorei e lamentei por alguns dias. O choro, copioso choro, toma a vida de Neemias. Neemias conhecia a palavra de Deus, Neemias conhecia a lei de Deus, e é por isso que Neemias chora, porque aquele não era o quadro, não era aquilo que ele queria. Quando nós somos de fato tomados pela compaixão daquilo que acontece em nossa volta, nós choramos. É difícil. É difícil ficar indiferente com o que está acontecendo hoje no Brasil. É difícil olhar hoje para o Brasil pela perspectiva política. Não, meus irmãos, temos que ir mais além. Temos que clamar a Deus por socorro. Pedir que Deus nos visite a nação. E isso, dificilmente nós faremos isso senão nós expressarmos choro diante de Deus. Mas as notícias também levaram Neemias a jejuar. E diz o texto: estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Ou hoje está vivendo um momento de tanta indiferença, que nós já não mais choramos, que não mais jejuamos. Nós estamos num estado de inércia tão grande, de um estado tamanho de marasmo, que nós já não conseguimos mais usar as disciplinas que o povo de Deus do passado fazia. Essa noite eu queria que nós pensássemos nisso, e essas notícias que nós estamos ouvindo à nossa volta todos os dias, qual tem sido a nossa resposta? Choro, jejum? Mas as notícias também levaram Neemias a colocar a nação diante do Senhor. O texto diz que orando perante o Deus dos céus. Notem no texto que ele está certo, que está diante de Deus. E o texto mostra para nós que a prioridade de Neemias agora é pedir orientação a Deus. O que estava acontecendo com ele? Ele está clamando a Deus. Quando ele faz, o que o texto diz, que ele se assenta, ele chora e lamenta por alguns dias, e jejuma e ora perante o Deus dos céus. Ele está colocando a vida de Israel diante de Deus. Ele está orando, pedindo orientação a Deus. Quando a crise mostra a sua face, meus irmãos, nós aprendemos que, à luz do texto, que a indiferença não deve roubar de nós a compaixão ou tirar de nós. Temos que clamar ao Senhor. O povo de Deus é um povo que se compadece. As notícias que ficamos sabendo devem nos levar à oração. Temos que orar. Nossa igreja, por vários dias que antecederam essa pandemia que chegou até nós orávamos
pela China, orávamos pelas nações. Cada notícia que o crente sabe deve gerar no coração dele um peso de oração, não curiosidade, não informação, não conhecimento, mas um peso de oração para colocarmos aquilo diante de Deus. Mateus 6,10 diz: venha o teu reino. Efésios 6,18 diz que nós devemos orar em todo o tempo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17 diz: orai sem cessar. E cada notícia, cada informação, cada palavra, oração diante de Deus. Em terceiro lugar, meus amados irmãos, quando a crise mostra a sua face, nós aprendemos com esse texto que a nossa oração ao Senhor nunca será em vão. Em terceiro lugar, nós aprendemos que a nossa oração ao Senhor nunca será em vão. A partir do versículo 5, Neemias então coloca a sua oração. O texto diz: e disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. É muito interessante nós olharmos para a oração de Neemias, o conteúdo dessa oração, porque traz muito ensino para nós. Se por um lado nós levantamos a tese que a nossa oração ao Senhor nunca será em vão, mas a nossa oração deve ser bíblica, deve ser conforme a palavra de Deus. E o texto diz, meu irmão, que essa oração ela tem alguns ensinos para nós. Em primeiro lugar, diz o texto aí que essa oração é uma oração de glorificação. Observem, os irmãos, você que está nos ouvindo, o versículo 5 diz que é assim que ele se aproxima diante de Deus e disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Olha como ele chega diante de Deus, glorificando a Deus, exaltando a Deus, enaltecendo o nome do Senhor. Aqui nós temos, meus amados irmãos, um servo do Senhor que sabe orar, que sabe falar com Deus, que ora biblicamente. Não é sem expressão, e Jesus também nos ensina a aproximar de Deus, exaltando a Deus, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Nós precisamos entender isso. A oração de Neemias é uma oração de glorificação. Mas também nós aprendemos aqui que essa oração é uma oração incessante. Ele faz isso continuamente. Ele diz: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço na tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Vejam que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. É uma oração contínua. Ele está pedindo incessantemente, ele está fazendo isso com perseverança. Não é uma ocasião, não é somente um momento. Mas curiosamente, esse peso do que estava acontecendo no seu país levou Neemias a orar incessantemente, de dia e de noite. A agenda de Neemias estava recheada de oração. Em todo o momento que era oportuno, lá estava ele orando, de
diante de Deus. Mas essa oração revela também um conteúdo que expressa que essa oração é uma oração de confissão. O versículo 6 diz: e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Observe que ele diz: temos cometido contra ti. Ele se coloca, ele confessa também que é pecador, ele confessa também que tem culpa. E diz o texto: temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés e teus servos. Estamos falhando, Senhor. Falhamos. Elias se coloca como alguém que está representando a sua nação. Nós vemos isso presente também na oração de Daniel, quando ele confessa a Deus o pecado da nação. Meus amados irmãos, é tempo de nós confessarmos a Deus as mazelas da nossa nação. Poucos dias, nossa nação celebrava a carne. Poucos dias, a nossa nação festejava coisas horríveis. A nossa nação precisa da nossa intercessão. Nós temos também nessa oração, entendemos que essa oração é uma oração baseada nas promessas de Deus. Ele diz, versículo 8: lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pela extremidade do céu, aí ele ora uma promessa, dizendo: de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Você pode ver essa promessa lá em Deuteronômio capítulo 4, a partir do versículo 27. Neemias, ele está orando de acordo com a promessa de Deus. O povo desobedeceu, o povo cumpriu o seu tempo no exílio, mas esse povo agora sabe da lei, o povo sabe da promessa do Deus fiel, do Deus que cumpre a sua promessa. Deus que não é homem para mentir, e diz a palavra que Neemias ele ora, dizendo: lembra-te, Senhor. Que ousadia, que intrepidez, que oração bíblica. Aqui nós temos um intercessor, alguém que sabe orar e ora segundo a palavra de Deus. Nós temos que aprender isso com Neemias, orar segundo a palavra. Nós temos tantas promessas na palavra de Deus, mas essa oração também é uma oração específica. Já viu que muitas vezes nós não sabemos orar, nós não temos uma lógica nas nossas orações. Vejam que nessa oração ele glorifica a Deus, ele confessa os seus pecados a Deus, ele ora de acordo com a palavra, mas ele tem um pedido específico, e o pedido dele é do povo de Deus, por Israel. Versículo 10 diz: estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. E aí ele continua: ah, Senhor, sejam pois atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que sejam bem-sucedidos hoje o teu servo e dá-lhe conhecer perante este homem. Ele disse, no versículo 11: nesse tempo eu era copeiro do rei. Meu amado, sabe quantos vezes Neemias orou?
esse conteúdo, ou conforme esse conteúdo? 4 meses. 4 meses ele se dirige a Deus antes de conversar com o rei. E aqui mostra uma lição preciosa para nós, que Neemias não confiava em sua capacidade ou na sua habilidade diplomática. Ele não confiava no poder humano. Ele confiava em Deus, no Deus Todo-Poderoso, e antes de tomar qualquer decisão na sua vida, ele busca a orientação de Deus, ele busca a sabedoria de Deus, ele busca o favor de Deus, e ele, a partir disso, ele vai lá e faz. Aqui nós aprendemos, meus amados irmãos, oração bíblica, oração segundo as promessas de Deus, ela jamais será em vão. A oração, conforme a palavra de Deus, ela tem certamente lugar no ouvido de Deus. E para nós encerrarmos esse momento, eu queria aplicar esse texto para a igreja. Quando nós hoje pensamos o tema, quando a crise mostra a sua face, o que devemos fazer? Fugir? Covardar? Ficar trancado? Ficar indiferente? Não se importar com o outro? Nós aprendemos com o texto, em primeiro lugar, que os piedosos devem se importar com o que está acontecendo em sua volta. Se nós não nos importarmos com o que está acontecendo em nossa volta, isso nos dá uma leitura de que nós estamos distantes de Deus. Quando as orações devem ser levadas ao Deus da aliança, nós temos que orar, meus irmãos. Deus não nos colocou no nosso lugar, na nossa casa, dentro da nossa casa para nós ficarmos assistindo televisão, ainda que tem tempo para fazer isso. Deus não nos colocou dentro do nosso lar diante de uma pandemia para que nós ficássemos ali como os demais estão. Deus está nos convocando para a oração. Deus está nos chamando ao compromisso. Ele quer que você se importe. Deus quer que você não fique indiferente, mas demonstre compaixão com o que está acontecendo à nossa volta. Mas Deus quer também que você ore. E por sinal, amanhã nós começaremos na nossa igreja um projeto de oração, onde nós estaremos orando 40 dias diante do Senhor. Eu queria nessa noite convocá-lo para que você colocasse o seu nome na agenda. Não é uma tarefa de um membro, de alguns membros, de alguns líderes, é de toda a igreja. Então você que é membro da igreja, você que se importa, você que não é indiferente, você que tem um coração compassivo, um coração misericordioso, você é convidado a orar. Você é convidado a jejuar. Se você tem problema, toma remédio controlado, não pode jejuar, você pode orar. Ore conosco. Nós convocamos a igreja a se importar. A crise está mostrando a face, a sua face. A crise está batendo a nossa porta. O que fazer, meus irmãos? Nós aprendemos com Neemias aqui. Devemos nos importar. Essa é a nossa missão. Quando nós estivermos aqui, a gente tem que se importar com o outro, com o nosso próximo. Amar o nosso próximo. Nós aprendemos que a compaixão deve estar presente. E
intercessão não pode cessar nos nossos lares. Nesse momento, e nós vamos adorar ao Senhor como cântico, sonda-me, e depois nós vamos orar e impetrar a bênção apostólica. Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me com flor na tua palavra e enche-me até que em mim se ache só de
Deus, nós clamamos aqui a graça do Senhor nesse momento se manifeste na vida da sua igreja. Mais uma vez nós oramos pela nossa nação, oramos, ó Deus, pelos nossos governantes, colocamos, ó Deus, todas as autoridades diante do Senhor. Pedimos, Deus, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia do Brasil, tenha misericórdia, Senhor Deus, dos nossos irmãos. Pai, que nós nessa noite sejamos, ó Deus, tocados, tomados, orientados e edificados pelo Teu Espírito Santo. Porque, ó Pai, diante do que está acontecendo em nossa volta, nós, ó Deus, não nos tornemos indiferentes. Ajuda-nos, Pai, que sejamos compassivos, que nós, ó Deus, manifestemos através das nossas ações, das nossas vidas, a glória do Senhor. Abençoe nossos lares, nossas famílias. Nesse momento nós queremos orar pela primeira igreja presbiteriana de Irecê, por todos os seus membros. Visite os meus irmãos, os congregados. Deus, nós oramos assim, Deus, em nome de Jesus. E que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, continue guardando a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Deus, nós te agradecemos, porque nós temos o Senhor como socorro. Nós oramos por uma semana de paz, uma semana abençoada, uma semana, Deus, de livramento, uma semana de vitória. Guarda os nossos lares. Nós te agradecemos no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Irmãos, receber a bênção apostólica, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a unção do Espírito Santo estejam sobre ti, meu amado irmão, e sobre todos os eleitos espalhados por toda a superfície da terra. Deus abençoe a sua vida. Nós queremos agradecer a todos os irmãos que nos privilegiaram aí dos seus lares, essa noite, com esse tempo investido para um momento de comunhão com a igreja. Deus abençoe a sua família e você tenha uma semana de paz. A paz de Cristo. Que a paz de Cristo continue presente na sua vida. Em nome de Jesus, uma ótima semana. Em nome de Jesus.